Tudo bem. Bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa aula de sensores. E hoje nós vamos estudar a parte dos sensores de solo, condutividade elétrica. Vamos ver a apresentação do Eric Lund. Está compartilhado para vocês, né? Sim, Perfeito. Então, o Eric Lund é o proprietário da empresa, né? Como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de conhecer ele, fazer uma relação muito boa com ele, visitei a propriedade dele, ele é empresário e agricultor também. É uma história bonita. Ele me mostrou, eles plantam trigo, a família dele. Daí ele falou assim, professor, essa área de trigo aqui, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque foi com o dinheiro dela que meu pai pagou a minha faculdade. Você sabe que a faculdade de agronomia lá nos Estados Unidos, as faculdades, de modo geral, elas são pagas, né? E sai caro. Então, o pai dele reservou uma área, né, um talhão, que ele disse assim, ó, esse o resultado desse talhão vai para pagar a sua faculdade. O pai dele já faleceu, né? Mas ele me levou lá para conhecer o talhão. Achei bonita a história. Estou contando para vocês aí. Bom, então, basicamente, em 1996, a VES desenvolveu o primeiro sensor comercial de mapeamento do Sol. 1996, numa cidade chamada, acho que passou rápido por vocês aqui, era Salina, no Kansas. Então, aqui está o Veris, produzido em Salina. Hoje ele é vendido em 40 estados e mais de 30 países. Então, 40 estados americanos e 30 países. É claro que eles vêm evoluindo com o equipamento, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui já é uma sonda para determinar carbono em profundidade no solo. Esse aqui era o VERES tradicional e esse aqui é o VERES que faz pH em água. Então, o primeiro sensor que eles lançaram era esse aqui, né? Um sensor de condutividade elétrica. Como a gente viu, a gente tem dois discos, né? Um disco que é o emissor, o outro receptor, e aqui nós temos duas profundidades, uma profundidade mais rasa e uma profundidade maior. Então, uma das coisas que eles notaram é que a condutividade elétrica conseguia separar texturas grosseiras de texturas finas, da argila da areia. Então, aqui ele mostra para nós, né, como é que aqui nós temos o caminhamento que foi feito com o equipamento, e aqui nós tínhamos textura argilosa, ele detectou. Aqui no centro nós tínhamos textura arenosa, ele detectou. Então, ele foi capaz de separar aonde a gente tinha textura arenosa da argilosa. A partir daí, o uso agronômico fica por conta assim, de cada um. Bom, se eu sei que aqui é mais areia, eu posso botar mais nitrogênio. Se é mais areia, eu posso diminuir a população de milho. Enfim, aí cada um vai buscar aqui, eu vou botar uma adubação orgânica, enfim. E, além do que, o equipamento, originalmente, ele foi desenvolvido para determinar a salinidade nos solos. Alguns solos são salinos, né? E a salinidade afeta a saúde da planta e a saúde da biota. Aí eles evoluíram, né, para, através do VIS e do NIRS, conseguir fazer matéria orgânica. Então, é um equipamento já bem mais caro, né? Bem mais sofisticado do ponto de vista eletrônico.
E aqui é o mapa de matéria orgânica. Então, você veja que é uma associação muito grande entre a textura e a matéria orgânica, que era textura arenosa, matéria orgânica baixa. Então, ele desenhou, ele copiou a variação textural. Bom, aí se você tem a variação da textura e da matéria orgânica, cada vez tu fica mais assertivo e, e isso vai determinar uma intervenção à taxa variável de vários produtos, né? E aí o pH, então esse equipamento agora ele tem condutividade elétrica, matéria orgânica e pH, tudo num equipamento só. E aqui é o grid de pH. Então a gente tem pH mais alto seria o verde e pH mais baixo o vermelho. O que que a gente nota, né? Que aonde era mais arenoso, o poder tampão do solo é menor, certo? Então, o calcário que foi utilizado lá, o corretivo, reagiu e levou o pH. Onde era mais argiloso, com maior matéria orgânica, aí precisaria mais calcário. pH não estava não elevado. Então, combinando as três informações, a gente pode fazer uma série de intervenções. Então, ele mostra para nós, por exemplo, você vai partir que esse quadrado aqui, com a amostragem de solo, você vai fazer um ponto, tá? E tu vai chegar com 2,5 acres, é um ponto por hectare. Um ponto por hectare, tu vai ter uma leitura de pH do laboratório. Vamos dizer que seja 5,6, tá? Mas, na verdade, você tinha 5,2, 5,8, 5,5, 5,3, 6, 5,3, 5,5, 5,4, 6,9, 6,9. Você tinha uma variabilidade que estava despercebida pela amostragem de solo. E essa variabilidade poderia explicar que na metade desta quadrícula o solo era mais ácido e na metade dessa quadrícula o solo era mais alcalino. E isso poderia afetar que a metade dessa quadrícula as plantas estariam melhor e aqui as plantas estariam piores. Se você somar metade dessa quadrícula com mais essa outra quadrícula, com mais metade dessa outra quadrícula e metade dessa outra quadrícula, você vai ter aqui um comportamento de planta de menor desenvolvimento que a amostragem de solo, infelizmente, não vai nos permitir observar. Da mesma forma aqui, ó, você vai ter aqui na junção dessas quadrículas uma área de alto desempenho, alto pH, alto desempenho, vamos supor isso, né? E pela quadrícula de um ponto por hectare você não teria. Então, essa nova resolução, né, ela foi muito interessante, porque começou a gente enxergar uma variabilidade através do sensoriamento que a gente não enxergava, dado a resolução espacial. Então, aqui são outras duas áreas, né, que ele mostra o tipo de variabilidade de pH que a gente pode ter. E aqui nós temos os pontos, ó. Esses quadrados aqui seriam os pontos amostrais, ó. Então, com um ponto por hectare, tu saberia que essa zona aqui está boa, que essa zona tá fraca, que essa aqui está média. Só que tudo que ocorre aqui no meio disso, a gente não conseguiria perceber. Então, essa e é da mesma coisa nesse campo aqui. Então, de fato, a resolução espacial, então vamos voltar a essa imagem aqui, né? A resolução espacial, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, se eu não contei errado. Então, nós teríamos 19 vezes mais resolução do que a amostragem de solo.
Daí, quando você combina condutividade elétrica com pH. Então, nessa apresentação aqui, ele coloca os pontos, e aqui é interessante como é que constrói a figura, né? O mapa. Você coloca de fundo, pelas cores, a condutividade elétrica e, e sobrepõe os pontos de pH. Então, aí é uma forma de representar. Nós estamos enxergando duas layers em uma figura. A imagem de fundo é condutividade elétrica e os pontos é de pH. Então, eu sei que vocês estão ansiosos para tentar associar. Bom, aqui nesse campo, onde a condutividade elétrica era maior, o pH era maior. Ah, aqui ficou mais claro. Aqui também. Aqui o pH, a condutividade elétrica é menor, e o pH ficou mais baixo. É, dá para ver tendências, né? Mesma coisa nesse campo. Ó, onde está mais escuro ao fundo, eu tenho as concentrações de pontos verdes. O que que significa? Maior condutividade elétrica, maior pH. Então, essa, assim, é o tipo de associação que é possível fazer, né? E se a relação for forte, eu não tenho equipamento de pH. Bom, mas se eu sei que a relação ela é forte, só com a medida de condutividade elétrica eu já posso fazer uma amostragem dirigida. Então, aqui, algumas empresas lá dos Estados Unidos que utilizam a condutividade elétrica na sua rotina de serviço. Normalmente são prestadores de serviço em agricultura de precisão, certo? Então, na verdade, isso é uma informação a mais para um prestador de serviço em agricultura de precisão, né? Para ele refinar a sua informação. Aqui o Eric Lund, ele coloca o que que é o conceito da agricultura de precisão. Aplicar o produto correto, ou os produtos, na quantidade correta, no local correto e no tempo correto. É, é os quatro R, né? Os quatro R's da fertilização, né? Right place, right amount, right source, right time. Então, os quatro R's, né? Com a, com a vantagem que a gente espacializa, né? E a gente tem o registro temporal. Pode ter o registro temporal. Tem a rastreabilidade. Então, onde que a gente pode aplicar? Na população de plantas, através da taxa variável de sementes. Variable Rate Seeds, VRS. Bom, nós podemos selecionar híbridos por ambiente. Eu acho que agora a gente está caminhando para algo perto disso, mas isso implicaria em ter uma semeadora multi-híbridos, né? Aplicação de fungicidas, herbicidas, nematicidas. O que que a gente está vendo? Que para herbicidas avançou muito essa área, né? Corretivos de solo, fertilização nitrogenada. Então, todas essas intervenções, elas dependem da matéria orgânica, da troca de cátions, do pH, da capacidade de armazenar água e da textura do solo. Todos esses atributos de solo que vão influenciar essas decisões, elas são possíveis de serem sensoriadas. Então, ah, manejar em agricultura de precisão é manejar diferentes áreas com diferente potencial produtivo. Bom, então,
quando você tem uma imagem como essa aqui, da variabilidade que existe no campo, de textura, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui fosse solo arenoso e aqui solo mais argiloso. A pergunta é, você sabendo que você tem uma variabilidade espacial dessa magnitude, você vai manejar os insumos com uma taxa única, uma taxa padrão? Se você fizer um grid de amostragem, você vai ter mais ou menos algo como isso aqui, né? O seu grid em cima da variabilidade que você captou. E se você pegar o mapa de solos, que os americanos têm um levantamento semi-detalhado, o mapa de solo, nesse caso aqui, não vai ajudar, porque o mapa de solo te diria que em vermelho você está no mesmo tipo de solo, em azul você muda o solo. E, de fato, você teve, na mesma classificação de solo, uma variação grande. Então, nesse caso aqui, o mapa de solo semi-detalhado não ajudou. Bom, mas talvez o que mais nos interessa, assim, o que mais desperta o interesse dos agricultores, melhor dito, é tentar associar isso com o desempenho de plantas, né? Através do mapa de colheita ou através do mapa de vigor. E aqui nós temos, aí já fica bem mais complexa o que nós estamos falando, né? Que a gente tem variabilidade espacial e temporal. Então, esse mesmo campo aqui, né? A zona de alta estava nessa região e a gente viu que era mais arenosa, né? Já no ano seguinte, ou no ano anterior, essa zona que era de alta já não foi de alta. O que a gente pode supor, né? Se esse solo era arenoso, aqui pode ter chovido bem esse ano, e o solo mais arenoso, que armazenaria menor quantidade de água, produziu bem. Agora, neste ano aqui, que foi um ano mais seco, o solo arenoso sofreu, e aí o argiloso é que comportou melhor porque ele armazenou mais água. Isso também pode estar associado à matéria orgânica. Então, esse tipo de análise, né, como a gente está vendo aqui, ó, que tipicamente a gente vê que neste ano se comportou muito bem, neste ano se comportou mal. O que aconteceu? Provavelmente foi a disponibilidade, a precipitação de água. Aqui nós tivemos água suficiente para o arenoso produzir bem, que faltou. Então, a gente sempre vai ter que ter outra razão além da variabilidade que nós estamos medindo. Isso, nesses exemplos aqui que eu dei, foi fácil, ou relativamente fácil explicar, mas às vezes pode ser um negócio mais difícil, né? Então, aqui ele mostra, ó, matéria orgânica, pH e a textura, vamos dizer. Então, mais ou menos o que eu estava falando. Aqui é um solo que tem menor matéria orgânica, menor condutividade elétrica e, e menor armazenamento de água, sofreu mais, né? E, claro, junto com isso, a capacidade de tampão desse solo era menor, né? Então, são inferências que a gente faz. Então, sensores para pesquisa. Agora, não seria sensores para uso em lavouras, né? Esse aqui é um sensor que ele mediria no campo a matéria orgânica por camadas. Então, se a gente quer estudar o sequestro de carbono, eu quero estudar quanto é que está sequestrando a 20 centímetros, 40, 60, esse equipamento aqui nos permitiria fazer isso. E aqui o Eric Lund, é esse senhor aqui, certo? Esses daqui são engenheiros que trabalham com ele, e esse senhor de bigode aqui é o sócio do Eric Lund. Então, a empresa não é uma empresa assim muito grande, uma empresa enxuta, né? Mas que está há muitos anos trabalhando com tecnologia. Eu vou fazer outras apresentações,
Mas essa é uma introdução assim para vocês do que é a condutividade elétrica, segundo o próprio proprietário da empresa, né, o Eric Lund. Ele já veio várias vezes ao Brasil, queria dizer isso para vocês, né? Conhece Não Me Toque. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de ir a campo com ele. Ele estava calibrando para os solos brasileiros, né? A questão da matéria orgânica, que era o mais desafiador, né? E ele estava feliz, sabe? Ele fez umas duas lavouras ali perto de Não Me Toque e ele disse que o sensor estava se comportando bem, né? Como eu disse, infelizmente, assim, não vendeu muito, né? E ficou mais assim a título de da gente testar uma nova tecnologia. Não vendeu muito esse sensor de matéria orgânica, porque o sensor de condutividade elétrica, vários prestadores de serviço adquiriram em diferentes regiões do Brasil. Bueno, agora nós vamos entrar mais numa apresentação um pouco mais detalhada do próprio Eric Lund, explicando com mais detalhes essas coisas que a gente estava vendo. Então, ele, na verdade, quando eu encontrei ele, ele me passou, né? Eu pedi para ele que eu queria conhecer mais, estudar mais, e ele me passou algumas apresentações que ele fez, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Aproveitando para fazer uma tradução, né? Não é um inglês perfeito, mas pelo menos a gente consegue seguir. Então, Eric Lund, de novo, né? E uma apresentação que ele fez já há algum tempo atrás, né? É, sobre mapeamento de condutividade elétrica em culturas de grãos, práticas, problemas e possibilidades. Então, o objetivo é, né, valorizar o conhecimento com base sobre o nosso solo, com base na condutividade elétrica, fornecer novas ideias de como a condutividade elétrica pode ser aplicada à agricultura, compartilhar lições aprendidas, né? E mostrar essa fusão de sensores, né? Que pode, né, melhorar o conhecimento das medidas geofísicas do solo e compartilhar a oportunidade de pesquisa. Então, ele vai falar sobre a condutividade elétrica, né, na produção agrícola, especialmente lá nos Estados Unidos, né, onde dizer para vocês que a condutividade elétrica, ela não é que ela é adotada pela maior parte dos agricultores americanos, mas aqueles 25%, 30% dos agricultores que utilizam condutividade elétrica, eles utilizam já por muitos anos, né? Então, uma revisão da história, lições aprendidas, expectativas, né? Eu gosto desse termo aqui, porque esse termo é um termo que a gente usa muito, e vocês, que os dois estão assistindo essa aula aqui, que trabalham, né? A gente sempre fala assim, não, vamos ajustar as expectativas, né? Quando você lança um novo produto, ou você tem uma meta para fazer numa região, né? Então, geralmente as metas de venda são sempre mais ambiciosas do que a gente consegue entregar, né? Então, a gente se defende, ó, vamos ajustar as expectativas, né? Para ninguém ficar frustrado aí. Então, ele fala em setting expectations, ajustar as expectativas, para não também achar que a condutividade elétrica agora vai resolver tudo que é problema, né? Experiências práticas, né? E aqui eles lançam um algoritmo, sabe? Um algoritmo, na verdade, os algoritmos sempre estão presentes juntos com os sensores, né?
Isso é bem interessante, essa parte. São dois desenvolvimentos, né? Um é você fazer o equipamento ler, etc. O segundo, você precisa desenvolver um algoritmo para tornar isso. A questão sempre que todo mundo se pergunta quando faz o sensoriamento, eu estou fazendo o sensoriamento correto, eu não tenho nenhum ruído no meu sensoriamento. Então, através do app aí, do aplicativo deles, eles tentaram. A primeira coisa que eles informam é sim, seu sensoriamento está correto. Como é que eles sabem isso? Bom, isso aí tem maneiras, né, de você determinar estatisticamente. E ele fala sobre novas oportunidades, né, do mapeamento com condutividade elétrica. Então, aqui ele busca que o primeiro equipamento de condutividade elétrica foi desenvolvido em 1977, na Califórnia, pelo Jim Rhodes, no Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos. Então, esse foi o primeiro, né? E aqui nós temos a tecnologia da VEDS, né? Que é geoprobe.com, que em 1996, né, começou a mapear a condutividade elétrica. Então, basicamente, essa história aí da condutividade elétrica. Hoje a gente tem inclusive, né, o professor Botega trabalha com um sensor de condutividade elétrica, foi desenvolvido pela Universidade de Mato Grosso, né, e de baixo custo, etc. Nós temos o da Falker, né? Então, são equipamentos que a gente tem aí para fazer essa leitura da condutividade elétrica. Então, aqui nós temos o Eric Lund, bem jovem ainda, né? Com o primeiro equipamento, né? E como é que era a ideia, né? Puxado por um quadriciclo, etc. Aí foi evoluindo isso, né? Aqui eles colocaram um peso, você vê que uma das coisas interessantes que ele estava me explicando, na verdade, eu tive, como eu estudei lá na Kansas, né? E o Eric Lund, ele estudou, ele fez agronomia. Eu não sei se ele fez agronomia ou engenharia agrícola, ele é engenheiro, né? Isso eu não tenho bem certeza, mas ele estudou na Kansas e então, assim, ele sempre foi muito ligado à Universidade da Kansas, né? E como eu estudei lá, eu conheci ele, depois fui visitá-lo lá em Salina, né? E mais anos depois ele veio ao Brasil, né? E aí tentou implantar o equipamento dele aqui no Brasil, na Argentina. Então, assim, locais que ele trabalhou aqui na América do Sul, Brasil e Argentina. Uma das coisas que ele notou é que precisava peso para penetrar no solo, né? Um solo argiloso, esse equipamento às vezes ele não tinha um bom contato com o solo. Então ele teve que adaptar pesos aí para solos mais pesados. E aqui, em 1997, né, quando eles fizeram o primeiro protótipo e apresentaram numa exposição de máquinas agrícolas, lá no Kansas, em Louisville. Então, esse foi primeiro protótipo da VEPS. E aqui eles começam a explicar as aplicações da condutividade elétrica em fruticultura, culturas perenes, em áreas de grão, né? E, esse equipamento, então, ele tem duas versões, né? Condutividade elétrica e pH, e condutividade elétrica e a matéria orgânica, o VIS e o NIR. E aqui é os locais nos Estados Unidos aonde foi feito mapas de condutividade elétrica lá em 2009, né? Essa região aqui, pessoal, é o cinturão do milho.
é a principal região agrícola dos Estados Unidos, né? Aí nós temos Illinois, Ohio, Indiana, são as principais regiões, né? Aqui nós já vamos ter as Carolinas, tá? O Kansas fica na região mais central, aqui fica na borda, fica na fronteira do Corn Belt, a precipitação é menor, né? Já é conhecido como um estado mais do trigo, certo? A precipitação, ela é maior no litoral e à medida que a gente vai entrando no continente, a precipitação diminui, certo? Aqui nós temos uma área muito mais seca, né, que vai pegar Texas por aqui, vai pegar os estados da Califórnia, aqui, né, onde chove melhor, mas depois, logo em seguida, Arizona, essas regiões realmente mais secas, né? Bom, você vê que principalmente aqui na região, essa região aqui, a região sul dos Estados Unidos, né? Aqui é o Golfo do México, certo? Aqui nós temos Louisiana, New Orleans, né? Aqui nós temos a Geórgia, Flórida, e eu morei também aqui no Alabama. Minha primeira experiência nos Estados Unidos, eu fui para um laboratório do USDA, no Alabama, e 10 anos depois eu voltei a morar nos Estados Unidos, agora morando no Kansas, que é vizinho de Oklahoma. Então, essa região aqui, ela se caracteriza por menor precipitação. Então, a Oklahoma, por exemplo, tem bastante pecuária, integração lavoura-pecuária. Já essa região aqui, a gente tem predominantemente grãos e quando tem pecuária, é confinamento. Tá? Basicamente isso. Então, aqui ele mostra como é que a evolução das tecnologias, né, ocorreram nos Estados Unidos. Já está defasado, a gente já viu a última pesquisa, mas em torno de 15% dos agricultores utilizavam mapeamento elétrico. Eu não me lembro de cabeça o número que a gente viu ali em 2024, mas me parece que era em torno de 20 e poucos, né? Vocês têm o material aí, se alguém durante a aula buscar para nós. Então, de fato, parece que ficou nessa faixa aí de 15 a 20% de adoção à condutividade elétrica. Mas, como eu disse para vocês, quem adota acaba usando durante vários anos, né? Aqui foram publicações que foram feitas, né, sobre os trabalhos da condutividade elétrica. Aí, sempre nas reportagens, né, o pessoal exagera um pouquinho. Condutividade elétrica resolve os mistérios do Sol, ou soluciona os mistérios do Sol. Esse aí, o solo guarda seus mistérios, né? E se são mistérios, não são para ser revelados, né? Bom, aqui eles pegaram diferentes tipos de solo e mostraram que o mapeamento era capaz de separar texturas, né? Então, o objetivo era conhecer mais detalhadamente a variabilidade dos nossos solos. Bom, a primeira coisa que ele pergunta é o que estamos medindo? Lições aprendidas. O que a condutividade elétrica mede? Então, devagar. Não consegui. A condutividade elétrica, ela se transmite, né, através de três caminhos. Ela é transmitida através da umidade do solo, pela a água livre do solo, que seria a solução do solo, e diretamente pelas partículas do solo. Então, são três caminhos.
Aqui seria o primeiro caminho, que é pela umidade que está dentro dos agregados do solo. Aqui seria aquele filme de água, ou a água da solução no solo, né? E aqui nós teríamos a condutividade elétrica sendo transmitido em partículas de solo, certo? Então, nós temos a fase sólida, que seria a figura 3, a fase líquida, que representa a solução do solo, a figura 2, e o ar não transmite. Então, o ar, ele não vai transmitir corrente elétrica, né? Pelo menos essa aqui, né? Então, isso foi publicado, um artigo escrito aí, né? Por esses dois pesquisadores, o Corvin é um pesquisador bem conhecido na área de agricultura de precisão e sensoriamento remoto. Então, aqui ele coloca assim, os americanos gostam muito de usar essas setas, né? Vi um trabalho que o professor Dalvan, da Física do Sol, também usou essas setas para a forma de representação. Aqui você tem a comprimento e a espessura da seta, dizendo que é uma relação mais forte, né? Então, a condutividade elétrica, ela se relaciona principalmente com a textura, com a salinidade, com a água armazenada no solo. Também vai te dar uma ideia da matéria orgânica, da CTC e propriedades relacionadas, saturação de cálcio, saturação de magnésio e outros efeitos temporais, como a temperatura do solo, densidade. Mas aí as relações vão se tornando cada vez mais fracas. Então, essa era a ideia dessa representação, né? E aqui ele nos dá essa imagem que eu gostei muito. Vamos ver se vocês gostam tanto quanto eu gostei. Se você tem sal no seu solo, a condutividade elétrica vai ser bastante alta. Se você tem argila, a condutividade vai estar entre 10 e 100 milisiemens. Se você tem areia, você vai ter mais baixo. Então, o que que a gente espera? Uma leitura baixa vai estar associado à areia. Uma leitura mais alta, à argila. Então, alguém pode dizer assim, então aqui um solo de menor potencial produtivo tem um solo de maior. Não, nem sempre, porque se tiver sal, vai ter uma leitura de condutividade elétrica alta e não vai produzir bem. Então, é sempre aquela história, né? A produção, o desempenho vegetal depende de 54 fatores. A gente está medindo um, ou dois, ou três. Então, tem que ter cuidado no que a gente vai extrapolar. Bom, aqui ele pegou condutividade elétrica. O que que a gente observa? Tem essa região com maior condutividade elétrica, essa outra região. Isso se manteve em 2007, 2005. Você vê que não muda. 1998 e 1997, não muda. Então, a primeira coisa que ele mostra assim, a condutividade elétrica tem estabilidade temporal. Por que que ela tem estabilidade temporal? Porque a textura tu não muda, ou vai mudar muito dificilmente, ao longo prazo. Matéria orgânica é difícil de mudar também. Então, era possível, através da condutividade elétrica, você estimar a, você estimar a variação, e essa variação tu não precisaria fazer todo ano. Você poderia fazer isso, uma leitura da área poderia ser utilizada por vários anos. Esse é o ponto. Aí, o segundo, o que que nós estamos medindo, né? Bom, o importante é reconhecer que você tem diferenças grandes no seu talhão, né? Isso que, se existe isso,
É isso que a gente gostaria de determinar, né? Porque, de fato, como o Eric Lund uma vez me explicou, isso aqui é uma leitura física, né? Então, você tem... O que que ele fez? Ele dividiu a condutividade elétrica em classes. Sempre nós trabalhamos em agricultura de precisão com isso. Seja o que for que a gente vai estar mapeando, sensoriando, a gente divide em seis, sete classes, né? Então, essa divisão, já falei para vocês, tem várias maneiras da gente fazer. Estatisticamente, eu posso ver a frequência de pontos, ou às vezes é o interesse agronômico, né? Às vezes, assim, não, eu quero separar por classes que tenham significado agronômico, pH, por exemplo. Agora, condutividade elétrica, a priori, assim, a gente não consegue aplicar ela diretamente num significado agronômico. Então, aí talvez uma estatística de distribuição, de forma que a gente tenha as classes que representam a variabilidade que ocorre no campo. Bom, diferenciar o sinal de um ruído, né? Nós precisamos saber se a mudança de condutividade elétrica é devido a uma propriedade do solo ou outro fator. Então, a condutividade elétrica pode ser calibrada com uma medida direta daquele fator dominante. Então, isso aqui foi publicado também, né, em 2003, por outros colegas aqui que são clássicos da agricultura de precisão. O Suder, que é esse bastante famoso, o Kitchen também, o Bullock, são todos pesquisadores aí, tradicionais lá dos Estados Unidos na área de sensoriamento. Então é isso, né? Na verdade, a primeira coisa é identificar que variabilidade você tem. O segundo passo é determinar qual é a propriedade do solo que está dando aquele sinal. Então, no caso aqui, né, eles estavam medindo a argila, né, em profundidade, né, usando condutividade elétrica. Então, aqui eles usaram, né, uma varredura aí ou uma área de estudo de 0 a 75 centímetros, tá? Então, foi a profunda, né? E aqui nós tínhamos o mapa de variação de argila que tinha na área. Então, a parte mais argilosa, ela está com as cores mais escuras e a parte mais arenosa ou menos argilosa está em verde. E aqui a condutividade elétrica. Então, olhando esses dois mapas, eu consigo ver uma associação boa. Não é uma associação perfeita. Você vê que aqui em cima a gente tem algum ruído, né? Mas é uma associação boa, eu diria, né? E é isso que eles mostram, né? Então, teve uma relação de R2 de 0,84, tá? Então, a condutividade elétrica com a argila, né? Sim, a profundidade da argila. Então, esse foi um trabalho esse aqui foi um trabalho da Universidade de Iowa e esse aqui da Universidade de Missouri. Então, como eu falei, Iowa está no cinturão do milho e Missouri está junto com Kansas ali e Oklahoma, Missouri, já é a região dos cowboys. Bom, de toda forma, aqui então ele dividiu em zonas, né, de condutividade elétrica e a textura de argila. Então, era possível, através do aumento da condutividade elétrica, estimar o aumento da argila, feito pela Universidade de Louisiana. Isto aí pode ser muito importante para irrigação, para semeadura, para compactação do solo, enfim, fertilização, né? Então, nós
saímos aqui de 15 a 20% de argila. Não foi uma variação muito grande, bem, de fato, né? 5 pontos percentuais, que provavelmente a análise de solo não revelaria. Diferenciar o sinal de um ruído, né? Então, isso é uma coisa importante, que é uma coisa deles lá, né? Então, aqui, por exemplo, por isso que talvez eles tenham essas duas camadas. Eu sempre me perguntei disso, né? Por que que precisa de duas camadas, 0 a 30 e 0 a 90? Eu disse, na maior parte dos casos, é 0 a 30 que a gente se interessa. Hoje, não tanto, porque hoje a gente tem esse negócio de construção de perfil e tal. A gente já tá mostrando solo aí a 60 centímetros de profundidade, às vezes até 1 metro, né? Mas, particularmente, eu estou hoje trabalhando até 60 centímetros. E diz assim, e vale a pena, professor? Ah, vale. Às vezes a gente encontra enxofre sendo perdido, às vezes eu encontro potássio sendo perdido, e às vezes encontro alumínio, né? Então, essa informação em profundidade ela é útil, né? Bom, mas aqui o que que eu queria mostrar para vocês? Se na camada de 0 a 30 deu esse resultado e a camada de 0 a 90 confirma, é sinal que realmente tá bem confiável o dado. Ou, nesse caso aqui, um pivô, né? O 0 a 10, 0 a 1 polegada, eu acho, né? E aqui 0,3. E você tem aqui o tipo de solo ao fundo, então confirmou, né? Confirmou mais ou menos a unidade de mapeamento e a condutividade elétrica, especialmente essa condutividade elétrica mais superficial. Então, nós teríamos esse tipo de variabilidade. Então, aqui nós temos condutividade elétrica mais alta, aqui mais baixa. E, parafraseando Mick Jagger, com condutividade elétrica, você pode nem sempre obter o que você quer, mas você irá sempre obter alguma coisa quando você use. É, então, foi uma frase lá de, um, de uma pessoa lá no Novo México. Então, a condutividade elétrica mostra onde o solo muda. Esse aqui, talvez dentro dessa frase aí, né, de que você vai obter alguma coisa, né? Aqui está nos dizendo que esse solo é diferente desse aqui. Aí o que que eu posso fazer? Algumas amostragens dirigidas aqui, algumas amostragens dirigidas aqui, amostragem de solo e de planta, né? Para poder entender o que está acontecendo aqui. A outra questão, né, muito importante para definir aonde que o solo muda. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Que nós não temos um mapeamento detalhado, né, dos nossos solos, como tem os americanos, né? Paraná tem, né? A Fundação ABC parece que fez um trabalho de levantamento de solo deles. Mas aqui, ó, a gente sabe que está havendo uma mudança, né? Diz, olha, parece que esse solo é diferente desse, né? Aí tu vai analisar realmente esse solo aqui é diferente desse, né? Então, e ele me falou assim uma coisa que eles observam é quando você tem uma linha linear assim, ó. Então ele disse que isso aqui é um indicativo muito claro de que tem uma mudança aí. Não é um padrão assim que você é um erro de manejo de solo, isso parece uma coisa natural, né? Então, por exemplo, quando você vai
você tem uma top sequência. Lá no Paraná tem muita top sequência, sabe? Estou me lembrando de Tibagi agora, uma região que eu visitei recentemente, vendo feijão lá em Tibagi. E você tem, assim, à medida que a top sequência sai do morro, né, em direção à região mais plana, quanto mais perto do rio tu vai chegando, mais arenoso vai ficando o solo. Então, é um comportamento, né? Então, você pode associar uma declividade com um tipo de textura, né? Em alguns casos, né? Na top sequência. E aí você vê que tem um padrão isso, né? E a condutividade elétrica te ajuda a determinar isso. Então, aqui ele está mostrando produtividade de soja, produtividade de soja mais alta aqui, condutividade elétrica estava associada a uma produtividade de soja mais alta, uma condutividade elétrica mais baixa, e já para o trigo deu o inverso, certo? Então, aí a gente tem que entender, né, o que está mudando aí, qual é a razão disso, né? Mas o que que ele está mostrando que no caso da soja deu o inverso do que a gente esperaria, né? E no caso do trigo deu o que a gente esperaria. Maior condutividade elétrica, maior produtividade. Não foi isso que mostrou. Mostrou que essa zona aqui tinha uma condutividade elétrica maior e no caso da soja, essa condutividade elétrica maior foi associada à baixa produtividade. Ah, o que que aconteceu, professor? Não sei, aqui pode ser mais argila, choveu demais, a soja acamou, faltou oxigênio. Já no trigo, já foi mais seco e aí não teve problema, entendeu? Então, os Estados Unidos, a gente tem que aprender uma coisa, né? O lençol freático é muito próximo da superfície, em alguns casos, e aí o regime de chuva muda, assim, muito o mapa de colheita. Isso aí me surpreendeu quando eu estudei lá, né? E eu, além de estudar, ir para laboratório, quem me conhece já sabe, né? Eu sou muito inquieto por acompanhar os produtores, né? Porque, assim, eu acho que o laboratório ele é super importante, né? Mas quem quer trabalhar na área de manejo, a gente tem que ter esse contato mais próximo do produtor. Eu procurei fazer isso ao longo da minha carreira, né? Quer dizer que eu tenha sido eficiente nisso, mas acho que foi o que eu sempre procurei, né? Fazer. E eu, quando fiquei lá nos Estados Unidos, eu sempre que eu tinha oportunidade, eu ia visitar produtores, ver como é que era a operação, né? E eu via, assim, que os mapas de colheita mudavam muito em relação à precipitação, que é o caso aqui. Então, o mapa aqui mostra a correlação, né, entre mudança de solo e a condutividade elétrica, né? Então, aqui é o pH e a condutividade elétrica. A gente pode ver que o pH mais baixo está associado à condutividade elétrica mais alta. Desculpe, a condutividade elétrica mais baixa, tá? Então é isso, né? pH alto, condutividade elétrica baixa. E a ideia é aquela, né? Poder tampão menor, aplica um corretivo, acaba subindo o pH mais rápido. Então, aqui são mapeamentos que foram feitos, né, em diferentes regiões. Eu falei para vocês que a condutividade elétrica foi muito utilizada aqui na América do Sul, na Argentina, né? A gente está vendo aqui uma área da Argentina, já, tipo de sinal, uma área na Califórnia, uma área na Alemanha, em Minnesota, em Israel e no Reino Unido, na Inglaterra. O que que a gente nota? Olha, tem um padrão, né? Dá para enxergar bem um padrão de variabilidade que é característico do solo, independente aonde que a gente estiver. Uma outra vantagem
desse tipo de amostragem, de sensoriamento, é que a gente faz de forma contínua, né? Então, esse aqui é o caminhamento que a gente está fazendo na área. E isso aí permite a gente definir bem claramente aonde que é a zona de transição. Então, para a gente fazer uma taxa variável, é bem legal, né? Semente ou de corretivo, né? Então, fica bem fácil da gente fazer esse mapa de aplicação de insumos. Isso é uma coisa importante, né? O mapeamento e depois a aplicação agronômica. As coisas têm que casar, né? Imagina se isso aqui fosse, como eu gosto de brincar, o mapa de uma onça pintada, em homenagem aos amigos do Mato Grosso. Então, você tem um monte de bolinha aqui, fica horrível para você fazer uma taxa variável de qualquer coisa, né? Agora aqui não, né? E tá bom de fazer uma taxa variável. Então, aí depois, vários trabalhos, né? Procurando associar o tipo, mudança de tipo de solo com... Você vê que algumas regiões dos Estados Unidos é que nem nós aqui, a gente tem uma variação de solos muito grande. E a Indiana, um estado, planta-se muita soja em Indiana, né? A Universidade de Purdue, Ohio, também se planta muita soja, milho, cinturão do milho forte aqui. É, na Flórida, uma lavoura de citros, né? Um talhão de citros. Então, provavelmente aqui ele andou na entrelinha, né? E aqui na Dakota do Norte, o Vale do Rio Vermelho, né? Então, essas áreas de várzea, né? Nos Estados Unidos tem muita influência de deposição, né? De areia, silt. E aqui os solos das planícies, né? A região do Kansas, lá a gente pega, né? Eles chamam Great Plains, as grandes planícies, né? E essas grandes planícies são solos aluviais, né? São solos de deposição. E nós temos os solos glaciais, né? E aqui mais no delta, os solos aluviais, né? Que, na verdade, aqui as grandes planícies perderam solo, certo? O delta dos rios aqui recebeu solo, né? E esse aqui são as glaciações que foram grandes movimentos geológicos que ocorreram nos Estados Unidos, né? Então, mais ou menos isso aí, né? E aqui a gente tem as leituras de condutividade elétrica, né? E talvez aqui esse solo de deposição, né? A gente pode notar que tem uma característica muito mais da, da ação do relevo, né? É bem nítido. E já outros solos, aí, de acordo com o tipo de formação de solo, a gente pode esperar um tipo de variabilidade no mapa. Então, de fato, a condutividade elétrica, né, ela é um avanço, né, gradual em entender melhor os solos, né? Então, uma das coisas que eles se preocupam muito é sempre estar calibrando, né, para ver se realmente a gente está lendo corretamente, né? Então, isso sempre a gente tem que se perguntar, né? Isso que eu falei para vocês numa aula de sensores, né? O sensor tem que estar sempre calibrado, tem que ter sempre que ser conferido, não assumir como uma leitura sem problemas. Ela sempre pode ter ruídos, né? Então, eles sempre fazem diagnósticos rotineiros, né? Para saber se está tudo. Então, o que que eles procuram para ver se os dados
antes de filtro qualquer, né, o raw data, que é o dado que vem do sensor, né? Se eles definem bem um padrão de zona, se a repetibilidade entre uma passada e outra, quer dizer, que cada vez que passa aqui, ele dá um sinal diferente, tá? Esse é sinal que está bem. Toda vez que ele passa por aqui, repetidamente, ele lê outra coisa. Então, sinal que tem repetibilidade. E que você não tem grandes falhas, né? Se isso aqui fosse uma falha muito grande, tá? Ou você está muitos dados faltantes. Não é o caso, né? Então, essas são estratégias que eles usam lá para saber se o mapa tá bem construído. E aqui você tem a condutividade elétrica superficial e a profunda, e as duas conversam bem, né? Então, também é mais um indicativo que você está fazendo a coisa certa. É, uma das coisas que preocupa ele é quando o solo está muito seco, o que vai aparecer se usa principalmente a variabilidade da condutividade elétrica mais profunda, né? Então, isso é interessante, porque a condutividade elétrica ela depende da água, né? Então, nós aqui no Brasil, a gente sempre procurava usar no ponto de semeadura, né? Quando estava com umidade suficiente para semear, era um bom momento. Aí o pessoal do Cerrado diz assim, bah, mas aí, se é esse o critério, a gente fica muito restrito, né? Porque vocês sabem que o Cerrado a gente tem uma estação seca, que era o ano que o pessoal tinha bastante tempo para trabalhar com esse equipamento, né? E como ele dependia de umidade, a gente ficava meio restrito em usar ele, né? Então, aqui nós temos solo seco e solo mais úmido em profundidade e o tipo de influência na leitura. Outra coisa que pode dar erro é que às vezes a gente perde o sinal do GPS. Daí isso aí pode dar um erro, né? Mas nós podemos fazer correção em pós-processamento, né, da perda de sinal. E também tem vezes que você tem esses gaps aqui, ó, essas falhas na leitura. Aí, só que aquele negócio aqui, que nem o mapa de colheita, tá? Nós temos muito mais dados do que a gente precisa. Então, esses gaps aqui, depois nós podemos fazer uma interpolação. A gente usa um interpolador e aí gera esse mapa. Embora o mapa real estava faltando dados aqui. O mapa de colheita é muito parecido. Tem uns trabalhos clássicos aí do professor Molin e o pessoal da Unicamp, que com uma passada de colhedora, você poderia falhar três ou quatro ou cinco, dependendo, né? Sem registro e depois tu interpolava e ficava bem, estatisticamente, né? Sobrava pontos, né? Então, aqui já vem a parte mais interessante, aonde que nós vamos aplicar a condutividade elétrica, né? Na taxa variável de calcário, gesso, fósforo, potássio, mesmo de outros corrotivos, né? Nitrogênio, população de milho, população de soja, nematicidas, se a gente consegue associar, que o nematóide está mais associado a solo arenoso, materiais genéticos, né? Você tem o material genético que se adapta mais a solo mais arenoso, a gente pode selecionar isso. A irrigação, baseado na umidade, sensores de umidade e a capacidade de armazenagem, e também no caso de condicionadores de solo, por exemplo, se tem um índice salino muito alto, eu posso aplicar gesso, né? Posso tentar manejar isso de forma diferente. Então, calcário, gesso, fósforo, potássio e outros nutrientes, baseado na textura, né? Determinar a taxa
variável em função de amostras de solo e condutividade elétrica pode ser usada para amostragem de solo dirigida. Então, aqui, por exemplo, você faz um caminhamento, né, que é o método usado nos Estados Unidos, também recomendado aqui no Brasil, né? E aqui você já teria essa informação. Então, a gente poderia, em vez de fazer um caminhamento no escuro aí, né? A gente poderia fazer uma amostragem já considerando o que que o sensor determinou. Bom, então aqui mais uma publicação que eles fizeram sobre o tipo de uso, né, que a gente poderia dar. Acho que aqui é o caso do nitrogênio, né, e como que a gente poderia usar, né, a condutividade elétrica com o mapa topográfico e de dados de produtividade dos anos anteriores. E aí a gente poderia ter aqui a condutividade elétrica, o mapa, a elevação do terreno e uma imagem de NIR, tá? Então, com isso daí, eu posso determinar o nitrato, né? Nitrato de cada zona, teor de nitrato. Então, a gente tem essas zonas aqui com teor de nitrato mais baixo e outras áreas com teor de nitrato mais alto. E aí eu posso aplicar nitrogênio, né? Aqui eu posso. Se vamos dizer assim, tá, professor, mas nitrato é um bom indicador de adubação nitrogenada? Nos Estados Unidos eles usam, certo? No Brasil a gente não consegue utilizar porque as chuvas alteram muito, né? Você vai me falar, mas nos Estados Unidos não altera também? É, altera, mas eles usam. Eles determinam o nitrato antes da semeadura e fazem ajustes, né? Só que esse ajuste poderia ser com variabilidade espacial. População de milho, outro exemplo, né? Então, a população de milho deve combinar com o potencial produtivo do solo, da zona, né? Então, nós identificamos os ambientes, hoje a gente não fala mais em zona, né? A gente fala em ambiente e ambientes produtivos. Mas, enfim, o conceito por trás da terminologia é o mesmo, né? Capacidade de armazenagem de água, a profundidade do enraizamento e a produtividade. Então, aqui nós temos essa zona aqui, ela tinha um índice de produtividade, né, menor que as outras. Então, eu posso ajustar a taxa de semeadura, né? População de soja, ah, onde que a gente pode colocar uma menor população nos solos mais produtivos, para evitar o acamamento. Então, isso aqui é uma coisa que ocorre nos Estados Unidos, ocorre aqui no Brasil também, né? Em algumas regiões. Quando a soja carrega demais e o lençol freático está próximo e chove muito na colheita, pode ocorrer o acamamento. E quando acama a soja, puxa vida, a gente perde bastante, né? Então, uma das ideias para evitar o acamamento é diminuir a população da soja. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um consultor aí que trabalha com isso, né? Ele coloca as maiores densidades de semeadura nos solos pobres e as menores populações nos solos mais ricos. Então, aqui, por exemplo, você teria uma condutividade elétrica mais baixa
que indicaria solos mais pobres, e aí ele coloca uma população, né, de acordo, né? Então, populações mais altas nos solos mais pobres, população de soja mais baixa no solo mais rico. E a condutividade elétrica permite fazer esses contornos, né? Então, nesse caso aqui, esse consultor, ele está usando muito isso, né? Em 100 mil acres. Aqui é o nematóides. Nematóides sendo afetados pela textura do solo, né? Então, a condutividade elétrica permite definir solos mais, textura mais grosseira. Então, aqui, foi uma publicação também feita lá pelo pessoal, né? O Scott Monfort, da Universidade do Arkansas, que tem bastante solo arenoso, né? Então, ele diz que a aplicação sítio específica pode reduzir em 30% a aplicação de nematicidas sem perda de eficiência, né? Então, sabendo aonde está o solo mais arenoso, solo com maior textura, então aqui você vai aplicar uma dose cheia, talvez aqui você vai aplicar uma dose reduzida ou até mesmo não aplicar. Então, é esse tipo de. Agora, veja, sempre precisa acompanhar para ver se está funcionando tudo bem, né? Acompanhamento de campo. Condutividade elétrica, né? Para materiais genéticos. Aí já é uma coisa mais específica, talvez mais fácil de implementar em culturas permanentes, né? Eu disse para vocês que eu estou vindo de um giro lá por Minas Gerais, no café de montanha, como eles chamam, né? Então aí realmente faz muito mais sentido, né? Numa fruticultura de macieira, de videiras, oliveiras. Então a gente tem uma oportunidade grande aí, né? Então aqui é in citrus, né? Então aqui você conhece a variabilidade que você tem e aí você pode tomar decisões, especialmente quando vai renovar, né? Vai renovar a área. O pessoal também fez muito no canavial, né? Para irrigação, se você consegue determinar a capacidade de armazenagem de água, né? Então, isso também pode ser. Aqui, né, passando a condutividade elétrica para decidir a irrigação ou mesmo a irrigação dessa área. Então, se você tem irrigação, também poderia, né, se utilizar, né? E condicionadores de solo. Então, as áreas que são mais salinas seriam áreas com textura mais grosseira. Então, a gente poderia usar isso, né? Manejando a salinidade com drenos, culturas tolerantes à salinidade, mudança na irrigação e aplicação de enxofre, né? O gesso aí que o pessoal usa em áreas salinas, né? Então, uma área salina, assim, que eu digo para vocês, é o Chaco Paraguai. O Chaco Paraguai tem bastante problema de salinidade. Muito bem. E aí ele fala do futuro, né? É, a coisa boa a respeito da condutividade elétrica é que ela se relaciona quase com tudo. A notícia ruim é que a condutividade elétrica também se relaciona com quase tudo. Então, a notícia boa é que ela se relaciona com quase tudo e a notícia ruim é que ela se relaciona com quase tudo. Ou seja, sempre você tem que saber o que ela tá captando. Então, aí eles resolveram colocar outras ferramentas junto, né? Então, colocaram a condutividade elétrica, né, com determinação de pH, como a gente já viu, né? Aqui está um detalhe do eletrodo, da limpeza, da coleta do solo, colocar um pouco de água nesse solo e aí a introdução do eletrodo.
e fazer a leitura no campo do pH. Então, aqui eles colocaram, né, quando mapeia os dois, áreas do Kansas, né, Nebraska, e aqui tem vários outros pesquisadores aí bem conhecidos, né, o Adamachuk, o Collins, são, são pesquisadores conhecidos, né? E você vê que essa tecnologia eles chamam on-the-go mapping, determinar as variáveis enquanto o equipamento está diretamente no campo, se deslocando, né? On-the-go. Aqui algumas, algumas validações, né, que a gente poderia fazer. E aqui a condutividade elétrica com a matéria orgânica. Então, aqui nós temos o sensor, né? Ele vai no interior do solo e ele determina no interior do solo teor de matéria orgânica, né? E nós temos esse dado, né? E esse aqui, que é o Veris Pro 4000, e aí já ele, em vez de fazer a variabilidade espacial horizontal, ele procura estudar as camadas de solo. Então, isso aí no mercado de carbono pode ser bem interessante, né? Então, aqui é como a percentagem de carbono pode variar de acordo com a elevação do terreno. E aqui nós temos como é que é o sensor, né? Então, você tem uma ponta, como se fosse um penetrômetro, para penetrar no solo. Você chega numa profundidade e ele faz a leitura, certo? Então, aí eles fizeram várias correlações, né? Então, com carbono, o R quadrado deu 0,79. Com nitrogênio, carbono e nitrogênio muito associados, 0,70, com a percentagem de carbono 0,78. Com o pH caiu para 0,43, mas o interessante é que não foi só com pH em água, né? O pH SMP, que é o que nós usamos aqui, também foi 0,43. Com a densidade do solo já foi mais fraca, 0,28. Com a umidade, 0,41. Com a CTC foi boa, 0,70. Com o cálcio foi 0,66, que eu considero bom também. E com o magnésio, melhor ainda, 0,83. Então, você vê que, assim, a tecnologia está aí, só que hoje ela ainda é cara, né? E aqui eles estão fazendo outras configurações, né? Tornando ele cada vez mais aplicado para diferentes áreas, né? Você tem hortaliça, tabaco, culturas que são menores, né? Então não comporta equipamento muito grande. E até manual. O que o professor Botega tem aí é um tipo desses aqui, manual, né? Outras possibilidades, que era uma coisa assim, usar a condutividade elétrica antes de um escarificador, usar a condutividade elétrica, nós tentamos fazer isso, né, numa semeadora. Então, são possibilidades, questões. Bom, sempre vai ter muitas questões, principalmente qual é a profundidade, e como que se dá a integração com outras camadas, né? O interessante é mapear propriedades que afetam a produtividade, né? Isso e a condutividade fornece uma informação detalhada, precisa e que cobre toda a variabilidade do solo. É, Bom, comparado ao sensoriamento remoto, né, ela realmente faz a leitura em profundidade do solo, ele fala que o custo da amostragem é relativamente barata, né?
e, e a variabilidade, em muitos casos, paga, né? Você determinar essa variabilidade, em alguns casos paga, em outros não. Bom, não vou, teria mais coisas para mostrar para vocês. Foi a introdução assim mais teórica, né? Agora a próxima, que vai ser, que eu vou combinar com vocês, eu já vou mostrar um pouco de resultado de pesquisa que a gente fez com a condutividade elétrica aqui no Rio Grande do Sul e também alguma coisa fora do Rio Grande do Sul, né? Mas, como eu disse para vocês, né, eu orientei uma dissertação em cima o que que nós queríamos, né? Saiu um artigo, inclusive, que eu vou recomendar para vocês. Nós estudamos se era possível passar a condutividade elétrica com o pH, certamente, para fazer taxa variável de calagem. Esse era o que a gente estudou, né? E assim, foi possível, né? Era plenamente possível, né? Muito bem, deixa eu parar aqui de gravar.